Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Sigamos com o estudo da Parashá Vaishlach. E eu quero, para começar esse estudo de Torá, estabelecer uma premissa, que é uma premissa bem simples. Tudo na vida se modifica, dependendo da forma como nós interpretamos. Cada um de nós traz na sua bagagem cultural, suas experiências, seu conhecimento, o seu olhar a respeito da realidade. E isso vale também para o estudo da Torá. O nosso olhar ele é um filtro, e esse filtro nos orienta como observar o mundo. Evidentemente que esse filtro ele é determinado justamente por essas referências, pelo cabedal cultural, pelo conhecimento que cada um de nós carrega. Na Parashá dessa semana, a Torá nos conta que Jacó Avinu atravessa o rio Yaboque com a sua família. Depois que ele está do outro lado, ele percebe que havia esquecido algumas tigelas, algumas vasilhas, e ele decide se colocar em risco, uma vez que vai ficar sozinho, atravessando o rio para buscar as tigelas que ele não quer perder. Mas veja, isso parece não fazer muito sentido, porque nós estamos falando de Jacó Avinu. Nós estamos falando de um homem que foi um profeta, um gigante espiritual, patriarca do nosso povo. Por que o nosso patriarca se sacrificaria se colocando em risco apenas, regressando ao outro lado do rio Yaboque, apenas atrás de umas poucas tigelas? O homem que comanda anjos, nessa mesma Parashá está dito que Jacó Avinu manda anjos na frente dele para encontrar o seu irmão Esav. Como ele pode sacrificar a sua vida ou colocar em risco a sua vida apenas por umas tigelas? Que apelo material é esse? O que isso nos parece, a princípio? Um olhar desatento, pouco criterioso? Nos diria que esse homem é um homem que está muito apreensivo com os seus bens, com o seu dinheiro, com as suas possessões. Mas não é nada disso. Vêm os nossos sábios e dizem que nós estamos equivocados de pensar dessa forma. Jacó Avinu não está preocupado, não é a orientação de vida dele estar apreensivo pela perda de alguns bens materiais. Os nossos sábios nos ensinam que para pessoas que são realmente espiritualizadas, para pessoas que estão absolutamente desenvolvidas, elevadas espiritualmente, os bens materiais que elas possuem são bens sagrados. Por quê? Por que para Jacó Avinu algumas tigelas, algumas vasilhas são sagradas? Porque ele observa todas as coisas que ele possui como uma manifestação de Deus, é um presente divino. Todas as coisas vêm da mesma fonte, o Criador. Cada uma das nossas possessões, cada um dos nossos bens foi um presente, porque Hashem permitiu que esta determinada coisa, esse determinado bem material chegasse até nós. Então uma pessoa que realmente está conectada nos mundos espirituais sabe que tudo aquilo que chega até ela é um presente divino, mas sobretudo, Jacó Avinu sabe que cada uma das coisas que ele tem constitui uma ferramenta para que ele possa cumprir a sua missão na vida. Pense sobre isso, tudo aquilo que vocês têm nos ajuda a entender também qual é a nossa missão na vida, porque Hashem jamais vai permitir que nós não tenhamos os recursos materiais necessários para podermos realizar a nossa missão na vida. Tudo que Hashem nos dá é para uma finalidade, e nós devemos compreender isso, que tudo que nos chega, não só no âmbito material, mas aqui nós estamos falando no aspecto material, no aspecto físico, nos ajuda a cumprir o nosso tikkun. É algo sagrado e, evidentemente, como tal, não pode ser desperdiçado. Para os sábios, as suas possessões são verdadeiras prestações divinas. Eles entendem a presença do Criador nas suas vidas em cada pequena coisa, em cada pequeno objeto, e eles sabem que devem elevar esses bens materiais à sua dimensão espiritual. Mas para a maioria de nós nos consideramos acima desses bens e nós nos desfazemos deles, temos pouca consideração sobre cada uma dessas coisas e somos capazes, inclusive, de descartar essas coisas sem muito critério, porque nós nos sentimos acima de todas essas coisas. Mas além dos nossos sábios, nossos cabalistas nos dizem que tudo que diz respeito, tudo aquilo que nós temos diz respeito ao nosso tikkun, são verdadeiras expressões, manifestações da nossa alma. Portanto, meus amigos, é preciso entender que cada um dos objetos que chega até nós nos conectam à raiz da nossa alma. É curioso, porque quando a gente visita a casa de uma pessoa, a gente encontra essa pessoa na sua casa.
cada uma das coisas que ela tem, a identidade do lar em que ela vive, mas isso pode ser visto apenas numa mesa de trabalho, numa empresa. Nós temos uma identidade material que se associa à raiz da nossa alma, porque cada uma daquelas coisas foi colocadas na nossa vida justamente para que nós possamos elevá-las na direção de cumprir o nosso tikkun correspondente. E o que nós aprendemos disso? O que nós estamos aprendendo do nosso patriarca? Nossas posses são sagradas e devemos utilizá-las com responsabilidade. É por isso que nós temos um conceito no judaísmo que nos ensina a não destruirmos nada que possa ainda ter alguma finalidade, que possa ser utilizado. É o que nós chamamos de Baal Tahit. Por quê? Porque cada uma dessas coisas constitui um presente divino, e essa é a forma como nós expressamos a nossa missão de vida, meus amigos. Vai!